Vamos lá, 1 Reis, capítulo 12. Vou recomendar a leitura de 1 a 20, que fala as tribos do norte se rebelam, né? No dia anterior a gente falou sobre Jonas, desobediência, né? E como aceitar conselhos, né, de pessoas de Deus. E aqui ainda, acho que nesse mesmo tema, né, eu acho que não só ouvir a voz de Deus, mas aqui tem uma característica interessante de conselho de pessoas mais experientes também, né? Então, a gente pegar de ontem, né, um ponto importante, quando se a gente estiver precisando de ajuda, pedir conselhos de pessoas de Deus e talvez também pessoas mais experientes, né? Porque fala aqui, ó, Jeroboão, né? Ele era meio que uma pessoa que foi interceder lá, né? Pelas pessoas. Cadê? Roboão era o rei, né? E ele tinha que tomar uma decisão ali. As pessoas estavam pedindo, né? Para que ele fosse, para que os impostos, a carga de trabalho fosse diminuída. E ele sabiamente, né, pelo menos um lapso de sabedoria, ele foi perguntar aos mais experientes, aqui ó, ele foi... Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, versículo 6, que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. Imagina, os caras foram conselheiros nada mais, nada menos de que Salomão, o cara mais sábio, né, aqui do mundo na época. O que vocês aconselham, ele fala, perguntou ele. Como devo responder a este povo? Aquele pedido que o povo tinha pedido para diminuir os impostos, basicamente. E olha o que eles falam. Se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. E olha só esse versículo que fala no 8. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. Então, tipo, ele virou rei, aí ele trouxe a turma dele para junto dele, entendeu? Para ocupar os cargos lá. Nada diferente do que acontece hoje, né? Então fala assim, e aí ele pergunta, né? E vocês, o que vocês aconselham? Como devo proceder com o pedido do povo? E aí os jovens responderam assim, ó: você deve dizer o seguinte a essa gente: diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Não, você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu os tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal, né? E aí essa história se desenrola, o povo se rebela, né? E ele acaba fugindo, o rei tem que fugir. E acho que o que eu quero dizer aqui, um ponto importante é o que? Primeiro, né? Eu acho que essa questão de a gente ter um problema, a gente consultar, né? Eu pedir um conselho para pessoas, vamos dizer assim, para as pessoas certas, né? Não vai pedir para aqueles, poxa, vamos pegar assim, vou pedir um conselho financeiro, né? De como prosperar financeiramente. Eu não vou pedir para aquele cara que está endividado, né? Eu vou pedir um conselho, poxa, quero emagrecer. Eu não vou pedir para aquele cara que, né, tá obeso, vamos dizer assim. Então, aqui, né, o rei precisava de sabedoria. E ele tinha pessoas muito sábias. Ele tinha um conselho nada mais, nada menos do que o rei Salomão, né? Mas, o que dá a entender? Ele já tinha na mente dele decidido o que ele queria. Ele só queria ter uma aprovação ali, né? Porque ele fala, né? Ele pede o conselho e ele fala: mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele. Óbvio que às vezes os jovens que
que tinham crescido com ele teriam praticamente a mesma opinião dele, né? Então ele fez mais isso só para falar, poxa, não estou sendo injusto, né? Eu consultei aqui o pessoal e eles falaram que era para eu fazer isso. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente já tomou a decisão de fazer alguma coisa, mas às vezes a gente precisa de uma aprovação, de tipo uma desculpa, né? Para que, poxa Deus, eu fiz isso, mas não foi por mal, né? A pessoa lá me induziu a isso, né? Então, isso vai muito de encontro às pessoas que nós pedimos conselhos, né? Então, que isso não fique... Que acho que quando a gente tiver que tomar uma decisão, né? E a gente está pedindo o discernimento de Deus, que realmente a gente peça isso com o coração aberto, né? E às vezes pronto para o sim ou para o não, né? Para aquilo que nós queremos ou para aquilo que nós não queremos. Então, porque a vontade de Deus, ela é soberana, né? Ela é boa, perfeita e agradável, né? Como a gente já leu em Romanos. Então, que a gente possa ter essa ciência, né? Da soberania de Deus para com as nossas vidas, né? E que a gente possa ter sabedoria e às vezes de entender que a nossa vontade não é a melhor, né? E sim a vontade de Deus. Tá bom? Falou.